Muito bem, pessoal. Então, de volta aqui aos nossos estudos de filosofia. Hoje nós vamos falar da história da filosofia, né? Na verdade, nós não vamos contar toda a história da filosofia, mas é necessário que nesse momento, né, avançando aos poucos os nossos estudos, é necessário que a gente faça alguns recortes, algumas delimitações sobre esse objeto de estudo, né, sobre isso que nós estamos começando a conhecer, estamos começando a tatear, que é a filosofia ou o conhecimento, tá bom? É necessário que a gente faça esses recortes para a gente poder compreender ao longo do tempo histórico, ao longo do processo de desenvolvimento da filosofia, a gente compreenda também, né, juntamente dos fenômenos históricos que estão acontecendo, como que isso se estrutura, como que o pensamento humano vai se estruturando, e aqui há uma relação de troca, né? Troca em que sentido? No sentido histórico da palavra mesmo, né? Então veja bem, o momento histórico ele é propício para fundamentar uma estrutura de pensamento, né? O modo como nós pensamos, o modo como nós compreendemos as coisas, tudo isso sofre influência do momento histórico que nós estamos vivendo. E o contrário também acontece, né? O modo como nós vamos estruturando a forma como nós pensamos, a forma como nós interpretamos as coisas, a forma como nós significamos as coisas, ou seja, o modo como nós estruturamos o nosso pensamento, o nosso conhecimento, isso influencia também na construção dos fenômenos históricos. Afinal de contas, a gente diz que a história é produto humano. É o ser humano quem produz a história. Da mesma forma que é o ser humano quem produz o conhecimento que ele adquire, né? A partir do momento que ele significa as coisas, a partir do momento que ele vai percebendo as coisas, vai dotando essas coisas de sentido, dotando essas coisas de significado. Então é uma recíproca. Por isso que é importante que a gente faça esses recortes de delimitação temporal, de delimitação no tempo, de delimitação na história mesmo, para que a gente possa perceber, né? Possa de forma mais fácil perceber que momento histórico estou vivendo, quais são os pensadores, quais são os filósofos do momento, o que eles estão pensando, por que eles estão pensando daquela forma, quais são as informações que eles possuem naquele momento, né? E por isso que o fenômeno histórico ele vai ser importante para a gente, tá certo? Veja bem, se a gente pudesse delimitar a história da filosofia, desde o momento, né, nós falamos na aula passada, né, tá aqui no cardzinho, para quem não viu a aula passada, tá aqui no cardzinho a aula que nós falamos sobre as origens da filosofia. Se nós pudéssemos, então, delimitar o momento em que a filosofia começou, essa filosofia com F maiúsculo, o momento em que ela começou, eu vou dizer que ela começou na Grécia Antiga, mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo. Tá certo? Esse momento, essa primeira filosofia, nós vamos chamá-la de filosofia, deixa eu mudar aqui a cor, podemos chamá-la então de filosofia clássica, certo? Ou filosofia grega. Já já eu vou explicar o que é essa filosofia clássica, né? E posteriormente, depois dessa filosofia clássica, que vai demorar muitos anos, né, vai ser um esforço intelectual gigantesco de muitos pensadores, né, nós perceberemos que vão existir outros 3 tempos históricos diferentes e distintos. Um nós chamaremos de período medieval ou medievo, certo? Que vai mais ou menos do século V depois de Cristo até o século XIV, século XV. Temos a filosofia moderna, que vai nascer a partir do Renascimento, século XIV para o século XV. E, finalmente, temos a filosofia contemporânea, que é o momento que nós estamos vivendo. O modo como hoje nós compreendemos as coisas, o modo como hoje nós interpretamos as coisas, nós criticamos, o acúmulo de conhecimento que nós, né, estamos experimentando desde os clássicos até os dias atuais. Então, veja, isso é bom da gente anotar, é bom da gente fazer o recorte. Por quê? Porque esse período clássico, que a gente também pode chamar de período antigo, né, filosofia antiga, esse período medieval, esse período moderno, esse período contemporâneo, são períodos que vão se casar
com os momentos históricos. Note, dentro da história também existe exatamente essa classificação. Né? Quando a gente está estudando no ensino médio, o professor de história faz essa classificação para a gente. Olha, aqui nós estamos na história antiga, estamos vivendo a antiguidade, um momento antigo, certo? Estamos aqui vivendo o medievo, Idade Média, né? A história medieval. Veja, vai se casar perfeitamente. Na história antiga, nós temos a filosofia antiga, ou filosofia clássica. Claro que existe, né, algumas separações que têm que ser feitas. Por exemplo, quando o professor de história fala sobre a história antiga, ele está falando sobre um momento histórico e ele vai partir de várias perspectivas histórico-geográficas. Né? Então, tem os povos antigos do Egito, os povos antigos da Mesopotâmia, os povos antigos dos hebreus. Aqui a filosofia ela tem uma localização bastante específica. Aqui nós estamos falando dos gregos, no máximo, né, aquela dominação macedônica que vai haver depois com Alexandre o Grande, mas é um local específico. Então, é errado a gente dizer que, então quer dizer que no Egito antigo vigorava-se a filosofia clássica? Não. Né? É errado a gente dizer que o Egito está produzindo uma filosofia neste momento. Tá certo? Mas o período ele vai coincidir. O momento histórico em que os gregos estão produzindo filosofia coincide com o momento que na história a gente chama de história antiga. Embora a história antiga ela é bem mais ampla do que o momento específico onde a Atenas, a Grécia, começa a criar filosofia. Tá certo? Depois isso vai se expandir na construção da ideia que nós temos de sociedade ocidental, né? Para o que foi a filosofia medieval conjugada à história medieval, para o que foi a filosofia moderna conjugada ao que é a história moderna, e esse momento histórico que nós estamos vivendo e, obviamente, esse momento filosófico que nós estamos vivendo atualmente, que é a contemporaneidade. Bom, note, na aula de hoje nós não vamos aprofundar muito, nós não vamos nem entrar, na verdade, no que tange as principais características da filosofia moderna e filosofia contemporânea. Vou deixar para fazer esse recorte em uma outra aula depois. Nesse momento que nós estamos começando a tatear a filosofia, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre as principais características do que é ou do que foi a filosofia clássica na Grécia e do que foi a filosofia medieval, filosofia cristã, né? Cristianismo, do ponto de vista não religioso, mas do ponto de vista filosófico. Vamos aprofundar nesses dois temas hoje, tá certo? Então vamos começar então aqui, por isso que nós chamamos de filosofia clássica. Pessoal, veja bem, o primeiro ponto que é necessário a gente compreender de modo característico mesmo dessa filosofia clássica é a sua localização no tempo, porque nós estamos falando de história, no tempo, mas principalmente a sua localização geográfica. Onde isso começa? É comum nós dizermos assim, a filosofia clássica é uma filosofia grega, filosofia que nasce na Grécia. Contudo, existe um pontozinho aí que é bom a gente desmistificar. A ideia que nós temos de Grécia hoje é diferente da ideia que os próprios gregos tinham de si, até porque gregos, né, é o modo como os romanos chamou aqueles distintos povos que vivem ali na península, que viviam ali na Península Balcânica, naquelas ilhas ali, certo? Porque veja bem, hoje o que nós chamamos de povo grego, na antiguidade eles não se viam como o povo grego, certo? No máximo, depois vai haver uma construção de identidade helenística, os helenos, certo? Mas é necessário saber aqui o seguinte, que dentro dessa formação social que hoje nós dizemos os gregos, é necessário dizer que são vários povos, que eles têm similaridades, algumas similaridades, mas eles também têm alguns pontos distintos, bastante distintos, de modo que eles não se viam como iguais, eles se viam como diferentes. Aqui nós temos as fundações das polis, né? Nós temos então o povo de Esparta, nós temos a cidade-estado de Esparta, nós temos Atenas e nós temos outras.
Quando a gente diz que a filosofia clássica nasceu na Grécia, é importante a gente localizar dentre esses povos gregos onde que de fato a filosofia ela foi constituída, e eu estou falando de Atenas. Atenas vai ser importante aqui nesse momento, tá certo? Inclusive os grandes filósofos, né, Sócrates, Platão, nós estamos falando de um contexto ateniense, embora a Aristóteles não fosse ateniense, né, apenas aqui Sócrates e Platão que é ateniense. Enfim, filosofia clássica ou filosofia grega ou filosofia antiga, podemos dar esses três nomes para esse momento, né, de construção aqui. Como eu disse na aula passada sobre as origens da filosofia, nós temos a humanidade, temos o homem que está se produzindo e se reproduzindo materialmente, socialmente, e este homem ele produz conhecimento. Desde sempre o homem produz conhecimento. Contudo, vai haver um momento na história em que o homem ele percebe que a sua produção de conhecimento ela é narrativa e ela é muito plástica, ela é muito flexível, né? Ela não é tão racional. O homem percebe, né, esta dádiva, a dádiva da razão, né? Ele percebe, ele traz para si esta vontade, esse desejo de conhecer a partir da prática racional. É nesse momento que a gente diz que começa a ser construída uma filosofia. Isso vai se dar na Grécia, e o povo grego, então o povo ateniense, eles vão construir a filosofia, e desde o momento em que eles constroem a filosofia, eles já criam uma revolução dentro da própria filosofia, criando uma separação. Nós temos a construção da filosofia, mas nós teremos uma filosofia primeira, que nós chamaremos atualmente, né, de filosofia pré-socrática, ou nós podemos dizer também que é uma filosofia, eu coloquei aqui humanística, risquem aqui, por favor, aqui não é humanística, a palavra aqui é outra, aqui é a palavra cosmológica, essa é a palavra correta aqui. Tá certo? Então a filosofia pré-socrática vai ser uma filosofia cosmológica. Eu expliquei isso na aula de origens da filosofia. E posteriormente nós teremos a figura, né, de um grande pensador, talvez o maior dos pensadores, Sócrates. E Sócrates ele vai dar uma nova perspectiva à filosofia, que foi recém-fundada, inclusive. Ele vai dar uma perspectiva humanística para a filosofia. Isso revoluciona o modo como estamos pensando racionalmente. Veja, independente se eu estou falando de uma filosofia grega pré-socrática ou de uma filosofia grega socrática, independente desse recorte temporal, né, desses dois hemisférios da filosofia, existe um ponto em comum que é o ponto central de toda a filosofia de lá para cá, que é o uso da razão. Conhecer a partir da razão. É o império, é o reino da razão. O que distingue, então, as duas filosofias, a pré-socrática e a socrática? A pré-socrática é uma filosofia cosmológica porque existe uma preocupação de, a partir da razão, o homem compreender como que as coisas, o mundo, se organiza. Veja que é uma percepção de dentro para fora. Eu, com a minha razão, percebendo o mundo no qual eu vivo e tentando entender tudo isso, como tudo isso se organiza, como isso está logicamente organizado, como que as coisas se relacionam umas com as outras dentro de um sentido lógico que possa ser compreendido racionalmente. Já a filosofia socrática, a partir de Sócrates, nós dizemos que é uma filosofia humanística, porque dentro de Sócrates há um desejo de, racionalmente também, não olhar para a coisa que está especificamente do lado de fora, mas antes, para que eu possa observar essas coisas que estão do lado de fora, é necessário que eu compreenda o que está do lado de dentro. É necessário que eu compreenda a própria razão. Se eu vou utilizar a razão para conhecer tudo, né, se é a razão que me leva ao conhecimento, o que vem a ser razão? Como a razão funciona? Como a lógica funciona?
né? Então Sócrates, ele vai ser o questionador, ele vai ser o homem que está buscando entender como que o conhecimento ele acontece. Independente do o que eu posso conhecer, Sócrates está questionando como eu conheço. Não é o que, a pergunta não é o que, porque diz respeito ao objeto, né? Sujeito-objeto, eu sujeito, observando o objeto e tentando entender aquele objeto que está fora de mim. Mas é o como o conhecimento acontece, né? A partir de que critérios o conhecimento acontece? Por que pessoas chegam a definições, às vezes, não inexatas sobre as coisas? Por que existe opinião? Por que uma pessoa, o que leva uma pessoa a chegar a uma conclusão e outras pessoas são levadas a concluir outras coisas? Afinal de contas, qual é a essência das coisas e como eu compreendo, como a minha razão se relaciona com a essência das coisas. Então este vai ser o grande salto analítico da filosofia socrática. E dentro de Sócrates, dentro desse pensamento de Sócrates, nós veremos não apenas ele, Sócrates, mas nós veremos seus discípulos, né? A figura de Platão, que é um grande discípulo de Sócrates, e posteriormente a figura de Aristóteles, que por sua vez é um grande discípulo de Platão, né? Então, Sócrates é o mestre de Platão, Platão é o mestre de Aristóteles. Na verdade, existe uma confusãozinha aí que nós acho que nunca saberemos a verdade, porque o Sócrates ele nunca deixou nada escrito. Não existe nada de autoria de Sócrates. Nós conhecemos Sócrates por aquilo que Platão escreveu, por aquilo que Aristóteles escreveu. Então existe uma forte evidência de que Platão, aliás, de que Sócrates seria um personagem de Platão, um recurso didático de Platão para ensinar. Então Platão seria o verdadeiro filósofo aqui, né, o grande filósofo, né? E existe a perspectiva de que não, na verdade Platão aprendeu com Sócrates, né? Ou quem foi Sócrates? É difícil, né? Tá perdido no tempo isso. Mas a gente toma a validade do que o próprio Platão escreve, então Sócrates como um personagem real, né? Algo que existiu, alguém que existiu e que fez grandes questionamentos. E dentro dessa perspectiva socrática aqui, né, além destes filósofos, que todos eles vão comungar dessa perspectiva socrática, não necessariamente sendo consenso do outro, né, porque nós verificaremos depois que Aristóteles, por exemplo, ele vai divergir bastante do seu mestre, de Platão, mas todos eles partem dessa visão de tentar entender a própria razão, entender o que é de fato o conhecimento, a essência das coisas. Existe também uma corrente filosófica neste tempo, né, que hoje a gente compreende como filosofia, mas Platão vai acusar de dizer que não é, que são os chamados sofistas, né? Na aula que nós estivemos falando sobre Sócrates, nós vamos falar quem eram os sofistas, né? Mas é um momento onde esses indivíduos, né, atenienses, esses cidadãos atenienses, eles estão pensando o mundo também e eles acabam pensando dentro de uma lógica que comunga com a lógica socrática. Então, hoje nós reconhecemos os sofistas como filósofos também, certo? E todos eles dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva socrática. Bom, teremos aulas específicas para cada um desses filósofos, então lá na frente a gente vai falar sobre cada um deles, tá bom? Posteriormente, nós verificaremos, isso bastante tempo depois, nós verificaremos uma outra corrente filosófica, um outro momento histórico filosófico bastante diferente, que nós nos acostumamos a chamar de filosofia medieval, né? Filosofia do medievo. E também chamamos de filosofia cristã, ou alguns ainda gostam de chamar de teologia, né? O que foi a filosofia medieval? A filosofia medieval diz respeito a um processo híbrido, um processo onde se casa a ideia religiosa do cristianismo, né, Jesus Cristo, uma ideia religiosa, que vai se casar com uma ideia filosófica, influência grega, certo? De razão. É bastante interessante a gente estudar a filosofia medieval pelo seguinte: o cristianismo ele terá como adjetivo filosofia, podemos dizer que o cristianismo é uma filosofia, porque dentro do ideal cristão existe
a razão. Por isso é filosofia. Lembra? A filosofia nasce do momento em que nós substituímos uma consciência mítica, o mito, por uma consciência racional. O cristianismo é uma filosofia porque o cristianismo, agora, neste momento aqui que nós vamos estudar com calma, ele parte de um pressuposto racional. Contudo, o cristianismo é uma religião. E por ser religião, ele existe baseado na fé. E aqui nós temos um paradoxo. Por quê? Porque quando nós estamos falando sobre fé, automaticamente nós pensamos a ideia de mito. Nós automaticamente pensamos a ideia de mito. Né? Por fé, o que diferencia a ideia de fé, o conhecimento religioso, o conhecimento que vem da fé, de um conhecimento narrativo mítico? Né? É difícil a gente dizer que não seja muito diferente. É muito semelhante, na verdade. Talvez seja a mesma coisa para alguns. Né? E aqui nós verificaremos o seguinte, a história do cristianismo é bastante interessante porque o cristianismo como religião, ele nasce baseado na fé. É uma religião como qualquer outra. É uma religião que se baseia na fé. Mas vai haver um momento histórico em que esta fé vai se casar com a ideia de razão, e nós verificaremos isso num movimento religioso, filosófico, político, chamado patrística. E principalmente na figura de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um grande religioso, né, douto da Igreja Católica, é um dos grandes nomes da Igreja Católica de todos os tempos, né, vai ser o homem responsável pela fundação de um cristianismo que deixa de ser simplesmente uma religião e passa a ser considerada uma filosofia. E é bastante interessante pelo seguinte, note, nós falamos lá, né, da filosofia grega, da filosofia clássica, que a filosofia vai nascer na Grécia, Península Balcânica, lá longe. O cristianismo vai nascer entre os hebreus, entre os judeus, né, ali em Jerusalém, Belém, naquela região ali, região do Oriente Próximo. Veja que, geograficamente falando, são regiões muito distantes umas das outras. O cristianismo vai nascer aqui, certo? Quando a filosofia nasce lá na Grécia Antiga, veja que nós estamos falando de Grécia. Depois a Grécia vai ser tomada pelo Império Macedônico. Isso vai durar anos e anos e anos, e séculos. E finalmente a Grécia vai ser dominada por Roma. Roma, na sua expansão imperial, domina a Grécia. Roma não domina somente a Grécia, Roma domina praticamente metade do mundo. Roma fará do seu poderio também essa região do Oriente Próximo. Então note, tudo isso vai fazer parte de um mesmo contexto geográfico, praticamente, do ponto de vista de dominação política do Império Romano. Então tudo é Roma. Quando o cristianismo nasce dentro de um território dominado por Roma. Né? E quando o cristianismo nasce, né, os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que vão, né, se sentir religiosamente falando e baseado na fé, vão se sentir na obrigação de evangelizar, na obrigação de conduzir o povo, né, àquela lógica religiosa, à salvação, né, uma lógica salvífica. Note que esse processo de evangelização é um processo de convencimento, certo? Que vai acontecer dentro de um território que é dominado por Roma. Roma domina não somente esse território, mas Roma domina também o território grego. E Roma vai sofrer muita influência, todo o território, todos os povos que fazem parte dos domínios romanos vão sofrer uma influência muito grande dos gregos, principalmente da filosofia grega. O que eu estou querendo chegar aqui é o seguinte, quando os primeiros cristãos começam o processo de evangelização, ou seja, levar a fé, levar o discurso, o argumento da fé, esses primeiros cristãos, eles vão tentar evangelizar, eles vão tentar levar esse discurso de fé para um povo que já é muito influenciado por uma filosofia grega, por uma filosofia racional. Então note, a dificuldade dos primeiros cristãos
em levar para um povo que está acostumado com a ideia de razão, um povo que já está nesse processo aí, muito avançado, nesse processo de transição de uma consciência mítica para uma consciência racional, de repente chega alguém com um discurso completamente de fé, com um discurso, entre aspas aqui, completamente mítico. Eu estou querendo convencer você que um homem, que Deus se fez homem, que Deus morreu e ressuscitou, que a água virou vinho, que o cego voltou a enxergar. Veja, são argumentos fantásticos e difíceis para a compreensão de quem já está acostumado com a razão, né? Com a ideia de que o conhecimento vem a partir da razão. Então é difícil fazer esse processo. Vamos lembrar, por exemplo, né, quem aí gosta de ler a Bíblia, né, quem aí é mais religioso, os primeiros livros da Bíblia cristã, né, do Novo Testamento, os primeiros livros após os evangelhos, né, temos lá o Atos dos Apóstolos, que é esse momento de evangelização começa, né, as primeiras comunidades cristãs, e nós temos as famosas epístolas, ou as cartas, né? Carta de São Paulo aos Coríntios. Quem são os coríntios? Ora, os coríntios são os gregos. Coríntio. Quem são os tessalonicenses? Carta de São Paulo aos tessalonicenses. Quem são os tessalonicenses? Os tessalonicenses são os gregos. Veja que esse processo de evangelização ele começa com os gregos e ele é difícil de ser feito, né? Nós verificaremos aí, o cristianismo ele começa a nascer, né, de uma forma um pouco maior, grande, ele começa a nascer no século III depois de Cristo, né? Estranho, né? Óbvio, né? Depois de Cristo começam as pequenas comunidades, mas o cristianismo começa a nascer de fato, com mais corpo, a partir do século III depois de Cristo, e começa um movimento de evangelização daquilo que nós vamos chamar de os padres, os primeiros padres da Igreja Católica, que vão dar origem ao nome patrística. Patrística porque são os primeiros padres da Igreja Católica, os primeiros homens de fé que têm essa difícil missão de evangelizar povos cultos e povos não cultos, pagãos e por aí vai. No século V vai haver a queda do Império Romano, e nesse entremeio, né, entre o Império Romano cair e não cair, é fundada a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E nós vamos ter a figura de Santo Agostinho, a figura importantíssima de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, sabendo dessa dificuldade de evangelização, né, Agostinho ele vai ser um grande leitor dos filósofos gregos, principalmente Platão. Agostinho vai ser um grande leitor de Platão. E é Agostinho que vai fazer uma reinterpretação da religião cristã a partir de uma interpretação do que foi a filosofia de Platão. Agostinho ele vai inaugurar uma filosofia neoplatônica que vai conjugar todas as ideias filosóficas de Platão à ideia de religião cristã, judaico-cristã ocidental. E é Agostinho, então, que vai ser o responsável por essa junção da ideia de fé mais a ideia de razão. E posteriormente, né, mais ou menos no século X, século XI, século XII, não vou lembrar aqui agora com exatidão, nós teremos um momento onde o cristianismo, né, obviamente estou falando do catolicismo aqui, ele vai sofrer uma atualização, né, dentro do movimento que ficou chamado escolástica, a criação das escolas, das universidades, né, é um momento onde a Igreja Católica está começando a perder o seu poderio, né, de dominação, de hegemonia do ponto de vista filosófico e ideológico, e São Tomás de Aquino vai ser o grande responsável por atualizar esta ideia de razão dentro da conjugação de fé do cristianismo, a partir do seu grande livro, Suma Teológica, né, que inclusive é comparado à própria Bíblia, o livro, né, e vai ser um grande momento, mais um grande momento de reatualização da filosofia cristã. E São Tomás de Aquino vai fazer isso de que forma? Muito parecida como Santo Agostinho fez no século V. Santo Agostinho, ele funda a filosofia cristã lendo Platão, filósofo grego antigo, clássico, e conjugando a filosofia de Platão à ideia de cristianismo religiosa cristã. São Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de Platão, Santo Agostinho vai atualizar
a filosofia cristã a partir das leituras de Aristóteles. Então veja, nós estamos vivendo, construindo uma nova perspectiva de racionalidade, é uma racionalidade que tem a fé como embasamento, e isso vai perdurar 1000 anos, vai ser do século V, século III para século V, até o século XIV, século XV, né? A história medieval vai ser toda baseada em uma filosofia medieval, mas note que por mais que nós tenhamos substituído a filosofia grega clássica por uma filosofia medieval, note que ainda existe a grande sombra de Sócrates, a grande sombra de Platão, a grande sombra de Aristóteles dentro dessa perspectiva. Tá certo? E depois teremos a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, que também não abandona esses filósofos, porque é sempre uma releitura. Daí a importância de nós voltarmos aqui e compreendermos a filosofia clássica, né, como início da filosofia. Tudo isso que nós hoje conseguimos chamar de filosofia tem início aqui entre os clássicos, tem início aqui entre os gregos, é a partir daqui que tudo começa. Tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, é somente mesmo uma perspectiva de recorte, para que no momento em que a gente começar a aprofundar as nossas aulas, né, e dando um passo de cada vez, nós tenhamos noção do que nós estamos falando. Tá certo? Então é importante que vocês tenham isso guardado, isso bem, né, muito bem construído na cabeça de vocês, para que vocês consigam agora montar a arquitetura do conhecimento. Nós começaremos nossas primeiras aulas falando sobre os filósofos gregos, entendendo os conceitos, os principais conceitos de cada um desses filósofos, mas nós precisamos ter essa visão do todo, essa visão maior, né? Essa visão grandiosa de como as coisas vão se encaixar a partir daqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, muito obrigado e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu vou gravar outra aula para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.